Pode se sentar aqui. Paz do Senhor. Vamos lá. Como já foi dito, né, mencionado e iniciado a nossa revista do trimestre, o tema da nossa revista é os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Basicamente são lições que Jesus deixou para os seus discípulos e que com maturidade a gente vai ganhando musculatura para a gente conseguir adquirir cada uma dessas características para ser um discípulo de fato, tá, gente? Então, a gente já falou aqui nesse trimestre, a gente já falou sobre ser nova criatura, sobre os princípios bíblicos, sobre o compromisso do discípulo, sobre como lidar com a tentação, sobre jejum, sobre disciplina e sobre as estratégias e propostas do inimigo. E hoje a gente vai falar sobre o bom ânimo que o discípulo de Cristo deve ter. O texto áureo, como a Lourdinha já leu aqui, é João 16, 33. Eu vou ler aqui: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu quero iniciar minha proposta da aula hoje fazendo uma pequena, nem sei se eu posso chamar de exegese nesse momento, tá, gente? É uma pequena análise desse versículo. E eu quero pontuar cada sentença que a gente tem nesse versículo, para a gente conseguir chegar a uma conclusão, pelo menos inicial desse versículo, tá bom? Jesus, ele está falando em João 16 e ele está dentro de um discurso de despedida. E esse discurso de despedida, só um minutinho, gente, deixa eu arrumar aqui para a gente conseguir concentrar só na aula. Esse não vai dobrar tanto, mas tem problema. Bom, então Jesus ele está dentro de um discurso de despedida que começa do 13 e vai até o 17 de João. Vou retomar, tá, gente? Para a gente não perder o fio da meada, senão a gente não consegue estabelecer uma linha de raciocínio. A minha proposta é fazer uma pequena análise desse versículo, e esse versículo ele vai ter algumas sentenças que eu acho que é interessante a gente trabalhar sobre ela. João 16, ele está dentro de um discurso de despedida de Jesus, e esse discurso de despedida ele vai do 13 até o 17. Jesus ele já anunciou sua morte, a sua morte ele fala lá no 13, no 14 e no 16, ele fala da perseguição no 15, ele fala no 20, ele fala no 15 e no 16, ele já prometeu o Espírito Santo também, que ele fala no 14 e 26 também, e no 15, e ele já alertou os discípulos que eles seriam dispersos também. Notem que esse último, ele está falando que os discípulos seriam dispersos, é no versículo imediatamente anterior. A gente está falando do 16:33, no 16:32 que Jesus fala que os discípulos seriam dispersos. Ele já está falando que assim, podia ser que os discípulos eles pudessem abandonar ali Jesus, e no 33 ele já pontua para eles terem bom ânimo. Então, ou seja, ele não está animando discípulos que estavam confortáveis, ele já está trabalhando na preparação desses discípulos, para entender o que vai acontecer no 33, quando ele pede o bom ânimo, quando ele determina o bom ânimo, ele já está pontuando e está preparando já de algum tempo o que os discípulos vão ter que encarar, tá? Além disso, como foi pontuado, Jesus tinha falado sobre a perseguição, sobre a tristeza que se tornaria em alegria e sobre oração. E aí eu vou começar a nossa pequena análise aqui.
Por isso ele menciona, tenho-vos dito. Então ele está preparando, como eu pontuei, ele está preparando os discípulos para que eles tenham um bom ânimo e um ânimo cristão, para que eles não necessariamente vai ser uma situação emocional, mas sim fundamentada em uma verdade, alguma coisa estruturada. Eles precisam não ficar vinculados a um momento, a um emocionalismo que eles possam ter, mas sim uma verdade estruturada e firme, que Jesus já está pontuando para eles. E aí ele continua, para que em mim tenhais paz. E aqui eu vou colocar, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe nesse daqui, porque eu acho que é importante para hoje, pra gente hoje, tá? A paz não está, e ele fala, para que em mim tenhais paz. E assim, gente, hoje a gente pode interpretar e a gente pode querer algumas coisas, mas a gente precisa ter como fundamental foco que a paz nunca vai estar em alguma coisa que não seja em Jesus. Por quê? Hoje a gente pode depositar nossa esperança em algum momento em algum sistema religioso. Gente, o sistema religioso da época, a galera lá, os fariseus, os saduceus, a gente já falou isso inúmeras vezes, mas os saduceus, os essênios, os saduceus, enfim, todos eles cumpriam o rigor da religiosidade perfeitamente. Eles faziam as disciplinas espirituais de acordo com o que era pontuada a religião deles. Eles jejuavam, eles faziam orações, eles davam esmolas e eles não identificaram o Messias. Olha que loucura! Eles cumpriam todas as disciplinas espirituais e o Messias chegou na frente deles e eles não conseguiram identificar o Messias. Assim como naquela época, se a gente se apoiar em um sistema religioso hoje, a gente vai cair, tá, gente? Porque o apoio em cima de um sistema religioso ou de qualquer coisa, ele é muito frágil, porque essa estrutura, quem faz ela são homens, e homens são falhos, normal, como eu e você, e todo mundo vai falhar. Então, a nossa fé ela não pode, a nossa paz, ela tem que estar em Jesus, ela não pode estar estruturada em um sistema religioso. Ou, como a gente tem visto hoje em dia, muito, na verdade, né, no poder político. Esse eu acho que até um pouquinho, preciso discorrer até um pouquinho menos. Evidente, eu sou muito a favor da gente poder exercer nossa cidadania, tá, gente? Eu acho que é fundamental a gente entender o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário. Eu acho que a gente tem que conhecer os nossos legisladores, eu acho que a gente tem que conhecer quem está no poder executivo. Eu endosso essa ideia. Mas, gente, a paz não vai estar lá. Pode ser o melhor governo que vier. A paz não vai depender dele. Se a nossa paz depender daquele governo, a gente está depositando a nossa fé novamente em uma estrutura frágil. E eu estou falando aqui, tá, gente, mesmo em perfeitas condições. Cenário que é muito longe do que a gente enfrenta aqui no Brasil. Se o governo estiver extremamente estruturado e bem calçado, ainda assim a nossa paz não pode depender dele. Nossa paz tem que estar em Jesus. E por último, e aí eu vou colocar as duas maiores áreas da nossa vida, que é o governo ou a nossa religião, elas podem estar voando, pode estar tudo bem, está tudo bacana, está tudo legal. Mas se a nossa paz depender das nossas circunstâncias, elas também estão depositadas em uma estrutura muito frágil. Porque a circunstância, gente, hoje, ela pode ser boa, e amanhã pode aparecer uma doença na gente, ou em alguém que a gente ama. Infelizmente pode vir um luto, e aí, como que a gente fica? A nossa paz vai depender desse momento? Jesus ele menciona e ele deixa isso muito claro, a paz tem que estar nele, e ele fala, a paz em mim. Então, independentemente se a situação ela vai depender das circunstâncias religiosas, ou do espectro político, ou das circunstâncias vividas na vida, felizmente, a nossa paz não pode estar depositada em nenhum desses espectros. A nossa paz ela precisa necessariamente estar depositada somente em Jesus. É só Ele que vai conseguir estruturar a nossa fé. Dando andamento aqui no versículo, tenho-vos dito, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. A palavra grega para aflições é tilipsis, significa pressão, aperto, opressão, tribulação esmagadora.
dá para entender o tanto de coisa que dá para significar essa palavra, essas aflições. Quando Jesus está falando tereis aflições, ele está falando, vocês terão pressão, vocês terão aperto, vocês terão opressão, vocês terão tribulação esmagadora. E Jesus, ele não vai falar que vocês talvez terão, ele vai falar, vocês terão. Então, o que é importante a gente trabalhar nesse versículo é que muitas vezes a gente escuta falar, principalmente com a onda neopentecostal, que o sofrimento pode ser em algum momento por algum erro. Eu não estou falando que não, tá, gente? Mas eu também não estou falando que é. O sofrimento, ele não é uma anomalia na nossa fé. É um processo, muitas vezes, que a gente tem que passar. E é parte da nossa experiência cristã. Tem um comentário na revista que eu li e eu achei bastante interessante, que é do Spurgeon, que ele fala: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Então, tudo que a gente passa, ele cria musculatura na gente para a gente conseguir enfrentar uma batalha mais pesada na próxima vez. E é fundamental que a gente tenha isso como norte, como guia das nossas vidas, tá bom? E aí eu queria até abrir um pouco a aula para entender um pouco de vocês. Quantas vezes a gente não vê isso na nossa vida? Determinada situação que a gente está passando, que a gente pede livramento. A gente pede livramento de determinadas situações, a gente não quer passar por aquelas situações. A gente não quer. E a gente pede livramento porque a gente não quer passar. E quando a gente vê que Deus não livrou a gente daquela situação, a gente fica extremamente chateado. Muito chateado. A gente se pergunta por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes, na sequência da vida, a gente vê que aquela situação que Deus não nos livrou, que a gente pediu para Deus nos livrar e Deus não nos livrou, ela foi fundamental para a gente passar por um processo que a gente aprendeu naquela situação que a gente pediu livramento, que Deus não nos livrou a gente. Então, assim, é extremamente interessante a gente, como cristão, como discípulo, entender que qualquer prova que a gente esteja passando, se Deus permitiu, e evidente, se a gente tiver ali a comunhão adequada com Deus, é fundamental a gente entender que Deus colocou a gente naquela provação e que Deus quer tirar alguma coisa da gente ali naquele momento. Ele quer provar a gente, Ele quer fazer a gente aprender com algumas situações. E a gente precisa estar atento para esse cenário. E aí, claro, eu vou colocar uma situação que eu vejo à torto e à direito todo dia, e é uma situação extremamente irrelevante, mas eu acho que muita gente já passou por aqui hoje, bem menos, mas eu vejo isso quando às vezes vai começar alguém novo na empresa, ou quando a gente começa novo, a gente é bem iniciante, a gente começa e a gente vê que a pessoa não entende nada do que ela está passando, ela não sabe nada, ela chegou primeiro, segundo, terceiro dia, você começa a ensinar a pessoa, ou então você está aprendendo e você vê que a pessoa às vezes ela está totalmente insegura, totalmente sem confiança, e muitas vezes se sentindo burra, porque ela não está entendendo nada do que está sendo dito, ela não está entendendo absolutamente nada. E muitas pessoas nesse momento, e às vezes eu não estou generalizando, tá, gente? Tem gente que às vezes não foi feito para aquela situação mesmo, mas muitas vezes a pessoa ela pode sair e desistir desse cenário, mas isso é uma simples fuga, porque em todas as situações que ela se pôr naquela posição, ela vai ter que enfrentar aquele obstáculo, ou ela pode ficar. E quantas vezes a gente já não viu uma pessoa que ela não tinha facilidade em fazer determinada coisa, ela não só aprendeu a fazer aquela coisa com dificuldade que ela passou, ela aprendeu, mas além de aprender, ela começou a desenrolar várias outras tarefas com diversidade extremamente complexas. Então, assim, é fundamental a gente entender que os processos, eles são necessários na vida cristã. E cada processo que você passa, se ele for fácil, você vai ter uma prova fácil. E o prêmio não vai ser dos melhores. Se o processo for difícil, você vai ter uma prova difícil para fazer. E o prêmio vai ser adequado a esse processo. Então é fundamental que a gente tenha isso como noção também, tá? Na sequência do versículo, ele continua: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No grego a palavra é tarseite, significa coragem ativa, confiança ousada, postura firme diante da adversidade. E eu não queria deixar a aula muito complexa, mas eu acho interessante trazer a tradução do original, porque eu acho que traz mais relevância para a gente no sentido de ânimo. A gente liga a um estado
que vem de necessariamente motivador em algum momento. O ânimo, a gente liga o nosso estado anímico com motivação. E Deus não está falando isso, Jesus não está falando isso nesse versículo. Ele está falando para a gente ter uma postura firme com as adversidades. Ele não está falando para a gente ter uma motivação. Ele está falando para a gente ter uma postura firme. No direito, a gente trata que o advogado, ele requer alguma coisa e o juiz, ele requisita. São termos diferentes na língua portuguesa, tá? Então, o requerimento é um pedido formal que ele fica sujeito à aprovação. Requerimento, isso é requerimento. Requisição é uma ordem e ela não está sujeita a uma aprovação. Nesse contexto, Jesus está dando uma requisição para a gente, é uma ordem. Ele não está pedindo, ele está falando, tenham bom ânimo. Então, a gente precisa entender que a gente não tem a opção de não ter esse bom ânimo, dessa postura firme diante das adversidades, tá? Não é sinta-se animado, é decida permanecer firme. É isso que Jesus está falando. E aqui, para completar o versículo, ele fala, tenho-vos dito, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está o fundamento. Venci está no grego, ele fala nenikeka. Isso indica vitória consumada e resultado permanente. Aqui é fundamental a gente entender que Jesus ainda não foi crucificado, tá, gente? Não tem cruz aqui. E ele já falou antes da cruz, eu venci o mundo. Antes da cruz ele falou. É que a gente tem o benefício do passado, então a gente não entende que isso é extremamente relevante para a história. Mas antes dele ser crucificado, ele já falou, eu venci o mundo. Como eu falei, com o benefício do passado, a gente não consegue entender a profundidade do que ele está falando. Mas isso aqui é espetacular. Quando a gente está lendo isso com atenção, é um negócio que choca a gente, não tem como confrontar e não adorar Deus nesse momento, tá? Isso mostra que a cruz ela não foi derrota, ela foi um instrumento de vitória. Então, a gente fazendo essa análise do versículo, que nem eu falei, não tem necessariamente quando a gente vai ler e fazer uma exegese de fato, os comentários bíblicos, nesse versículo tem muito comentário, um comentário muito extenso. A gente fez uma análise aqui que eu acho que traz um pouquinho mais de lucidez. A paz, ela não depende, e ela não pode depender do cenário. O ânimo, ele não depende da ausência de pressão. Ele não vai depender da ausência de pressão. O ânimo, ele não vai depender da ausência de pressão. Depende da vitória consumada de Cristo. Não depende da ausência de pressão. A gente tem que entender que a vitória ele já conquistou. Então a vitória já está consumada. Por isso que o ânimo a gente possui dentro de nós. Porque a vitória já está consumada. E é por isso que o versículo, como eu pontuei, do 16:33, ele não é um versículo motivacional. Ele é uma declaração teológica. O mundo ainda pressiona, a aflição ela ainda existe, mas a vitória ela já está decretada. Ela já está decretada. E nós não lutamos para vencer. Nós lutamos a partir de uma vitória já conquistada. Bom, depois de ter feito essa análise sobre o versículo, que eu considerei bastante importante quando eu estava fazendo a leitura da aula, eu quero iniciar a aula pontuando que a proposta da Bíblia, a proposta da aula da revista hoje era falar sobre José e sobre Paulo, tá? Mas como eu já disse em algumas outras oportunidades, existem dois personagens da Bíblia que a vida é relatada de forma profunda e que não há qualquer menção de pecado na vida desses dois. E um deles é José. O outro, alguém consegue pontuar quem é? É Daniel. É Daniel. Daniel e José, os dois, eles não têm qualquer pecado mencionado vinculado à postura deles. Então, por conta disso, eu acho covardia a gente comparar a nossa vida com José, tá, gente? Eu sendo bem franco com vocês, eu não acho que a gente tem moral para comparar a nossa vida com José, tá? Então, por conta disso, vamos recolher a nossa insignificância inicialmente? O que vocês acham? Eu acho que a proposta ela é honesta, minimamente ela é honesta, tá? A ideia é ser honesta. José, se a gente for trabalhar com José,
ele é quase que uma figura de Jesus no Antigo Testamento, tá, gente? Ele foi traído por 12, ele foi vendido, enfim, tem várias analogias que a gente consegue fazer com José e com Jesus, que eu acho que fica covardia a gente trazer José para o nosso cenário. E que nem eu falei, se eu quisesse falar sobre Vitória aqui, evidentemente que eu ia trazer José, é muito mais fácil e deixa todo mundo feliz. Mas eu não acho que é interessante nem relevante para a nossa vida prática. Então a gente vai falar sobre outro. Falando de José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como mercadoria, ele foi acusado pela esposa de Potifar, ele ficou preso, ele foi esquecido pelo copeiro mor, e nada disso foi culpa dele, tá? E que nem eu falei, eu não quero trabalhar com uma coisa que não seja palpável. Então, por conta disso, no final do culto, na semana passada, no final do culto a gente desceu aqui, aí ficou o Vitor, o Márcio e eu conversando, e o Márcio pontuou que na CPA dele estão tratando sobre os heróis da fé, Hebreus 11. E eu achei legal o tema, né? Eu falei, poxa, que legal, a revista da CPAD está tratando sobre os heróis da fé, eu achei bastante interessante. E naquela lista, daria pra gente trazer muitos exemplos daquela lista pra gente falar agora, nesse momento. A gente podia falar sobre que Noé não desanimou de construir a arca, a gente podia falar que Moisés tinha diversos motivos para desanimar, e ele era um senhor de 80 anos quando ele começou o ministério dele. Davi, que mesmo ao pecar, pediu misericórdia para Deus, e Deus continuou usando. E não está na lista explicitamente, mas Elias, que também caberia muito bem nessa aula aqui, tá? Ele não está na lista necessariamente explícita, na lista de Hebreus. Ele confrontou e zombou dos profetas de Baal. Assim, sempre que eu leio esse versículo eu dou risada, porque ele zombou dos profetas de Baal, falando, vai, continua aí, a gente tem tempo, pode continuar. E depois ele caiu em depressão porque Jezabel foi atrás dele. A gente poderia trabalhar com ele também, só que hoje eu quero falar sobre Jeremias. Eu vou fazer a analogia da aula hoje do tem de bom ânimo com Jeremias, com o profeta Jeremias, tá? E eu quero trazer Jeremias porque ele trata sobre o cenário que ele vivia, e muitas vezes ele pontua como está o seu emocional diante de toda aquela situação que ele estava vivendo. Você consegue colocar isso? Eu sei que é um trecho, o trecho que eu vou ler aqui, gente, ele é um pouco longo, tá? É um pouco longo, e eu gostaria que a gente não dispersasse, tá? Porque ele é extremamente relevante para a continuidade da aula. Ele é um texto tarja preta, tá? Então não vamos nos escandalizar porque a Bíblia trata dessa forma, e a Bíblia é explícita quando ela traz. A gente precisa conhecer as nossas escrituras, tá, gente? É no 7 desse, é no 27 ao 18. É do 20 do 7 ao 18. Jeremias 20 do 7 ao 18. Eu vou ler na NVI, que eu curto bastante a NVI, eu gosto bastante da tradução da NVI, eu acho que aqui deve ser revista e atualizada, mas eu vou ler aqui e vocês acompanham, por favor. Senhor, olha como ele começa. Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado, fostes mais forte do que eu, e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Queria ver como estava lá no livro. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo, todos os meus amigos estão esperando que eu tropece, dizem. Talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha e sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Olha o texto que ele está falando e ele fala, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos do ímpio.
Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais será abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é um pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra pelo meio-dia. Pois ele não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldade e tristeza e terminar os meus dias na maior decepção? Gente, o texto, como eu falei, ele é um texto tarja preta. É muito difícil você ler esse texto aqui e não se chocar. O texto é muito pesado, é muito difícil. E Jeremias, isso aqui é só um tequinho que a gente leu de Jeremias. Jeremias não é um livro confortável para nós, não é um livro confortável. R.K. Harrison, ele é um renomado teólogo do século passado e ele pontua que Jeremias é extraordinário entre os profetas hebreus devido à extensão com que mostrou os seus sentimentos pessoais. Enquanto outros transmitiam seus oráculos sem revelar muitas coisas de seu próprio interior, Jeremias ele descortina as emoções tempestuosas de um homem escolhido, de certo modo até a contragosto, como porta-voz de Deus para a sua geração. E os outros profetas a gente não vê esse mesmo hábito. Jeremias ele pontua o que está acontecendo com o mundo e ele pontua o que está acontecendo com ele. Ele pontua o que está acontecendo com o mundo e ele pontua como ele está lidando com isso. E é extremamente relevante para a gente entender essa situação. Inicialmente, eu queria trabalhar sobre esse trecho do texto. A gente tem a ideia, tirando os Salmos, o livro mais longo da Bíblia é Isaías. E quando a gente vê por capítulo, Isaías de fato ele tem 66 capítulos. Mas Jeremias é o livro com mais extensão de escritura feita. Então assim, se a gente for trabalhar com o mesmo tamanho de capítulos que Isaías tem para Jeremias, com o mesmo tamanho dos capítulos, Jeremias teria mais. Então Jeremias ele é o segundo livro com maior extensão na Bíblia, só perde para Salmos. Os teólogos pontuam que dos profetas, na verdade, Daniel é o mais difícil, mas Jeremias não deixa de ser extremamente complexo e muito denso, tá? É interessante trazer que Jeremias é profeta em Judá, e aqui eu quero trazer um contexto histórico, tá? Jeremias é profeta em Judá de 627 até 580 a.C. E aí sempre quando eu vou mencionar profeta, eu acho que é importante a gente mencionar o contexto histórico que eles estão vivendo, porque aí a gente consegue entender o que está acontecendo. Vamos pontuar bem rápido e um resumo do resumo do resumo. Então me perdoem se eu passar por algum ponto que seja relevante para vocês, mas eu entendi que para a aula seria relevante eu trazer esse cenário. Eu vou falar que vai cerca de 1000 anos antes de Cristo, Saul começou a ser rei em Israel, depois veio Davi, depois veio Salomão. E depois de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido entre reino do sul e reino do norte, Israel e Judá. E cada reino tinha o seu rei. Até que 725 anos antes de Cristo, o reino do norte ele foi derrotado pela Síria. E a Síria se tornou essa hegemonia daquela região, tá? Ela que foi o território dominante, esse país dominante. Passado ali cerca de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, a Babilônia começou a crescer e derrotou a Síria. E em 586 a Babilônia veio e derrotou Judá também. Então a Síria veio e derrotou o reino do norte. Na sequência a Síria perdeu para a Babilônia e a Babilônia veio e dominou Judá também, tá bom? Pois bem, foi nesse contexto que Jeremias estava como profeta de Judá. Ele viveu exatamente a época que a Babilônia derrotou Judá. E existe todo um contexto por trás disso, mas evidentemente a gente não vai conseguir entrar em todos esses méritos, tá? Tendo esse pano de fundo como base, eu quero trazer alguns pontos. O livro de Jeremias ele faz diversas profecias, mas basicamente a mensagem principal desse livro é falar que o povo está em pecado e que eles vão ser responsabilizados pelo pecado que eles estão cometendo. Basicamente é o que ele está falando. Vocês estão em pecado, vocês estão em idolatria, vocês estão em erro e vocês vão ser penalizados por isso. A situação é bastante delicada, tá, gente? Antes de Josias, que é o rei da época de Jeremias, veio Manassés e Amon. E esses dois reis, Manassés é classificado por muitos teólogos como o pior rei de Judá, tá? Então, assim, Manassés, ele liberou a idolatria, Amon, ele também não se importou para a idolatria, e Josias, por uma profecia da profeta Ulda,
ele promoveu uma reforma espiritual e religiosa para o povo de Judá. Então, necessariamente, talvez a cidade de Judá ela já teria perdido para a Babilônia antes, mas como Josias promoveu essa reforma, Deus conservou um pouco mais de tempo para Judá, para que não houvesse essa derrota no momento que o povo estivesse adorando. Então, por conta disso, o cenário que estava se enfrentando, naquele momento, era um cenário de uma instabilidade tensa, vamos falar assim, era de uma instabilidade com tensão, tá? E dessa forma foi adiado. Mas Josias morreu em 609, antes de Cristo. E Jeremias já profetizava que viria do norte o mal viria do norte. Ele vai profetizar isso lá no 1, no 4, no 6, ele vai pontuar que viria do norte o mal. Mas independente disso, as profecias de Jeremias eram extremamente desconfortáveis, tá, gente? E não era palavra doce para a população que estava em pecado. Aquele povo não queria escutar esse tipo de profecia. E aí eu pergunto para vocês, e hoje, como é que a gente está lidando com as profecias que a gente está recebendo? O povo daquela época, eles tinham muita dificuldade, e eu vou discorrer mais sobre o profeta Jeremias. Mas e hoje? A gente está conseguindo ter discernimento sobre as profecias que a gente recebe hoje em dia? E aí eu estou falando assim, hoje eu vejo que a gente tem bastante autoridade em algum momento para repreender algum tipo de profecia que machuca a gente. A gente tenta sempre vincular a vida ao profeta. A gente não faz o que a Bíblia determina em muitos momentos, para a gente julgar a profecia e não o profeta. A gente gosta de julgar o profeta quando a profecia ela nos coloca em confronto. E nesse cenário, eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho nessa situação como igreja, tá, gente? Eu não estou falando necessariamente de Vila Rica, tá? Estou falando de igreja. A maturidade que a gente tem tido com confronto, essa geração tem tido com confronto, ela é muito fraca. No sentido de, como a gente não quer ouvir uma palavra de confronto, de dor, que machuca a gente, em algum momento, que nem eu falei, a gente pontua uma falha do profeta, que Deus pode estar usando, para a gente desqualificar a profecia que ele mencionou. E aí assim a gente continua vivendo tranquilamente. Por quê? O profeta que mencionou, ele não é usado por Deus. Então tá tranquilo, a gente pode viver dessa forma sem qualquer dificuldade, sem qualquer confronto que a gente possa enfrentar, tá? E aí eu pontuo tudo isso, e aí pode parecer pesado. Por quê? Porque eu falo isso? Porque eu comecei com a Andressa, tem muita referência, eu tenho algumas referências teológicas que eu curto bastante, eu menciono aqui toda hora, o Saião, o César Cavalcante, o Vailate, eu gosto muito desses caras, e eu vejo muitas vezes o culto na igreja deles, eles não são bravos, eles não são profetas que jogam profecias pesadas na igreja, eles ensinam, e a igreja deles é vazia. Então assim, eles não estão batendo e a igreja deles é vazia. E em contraponto, a gente vê em alguma igreja que pode estar dando uma palavra de refresco, uma palavra de tranquilidade, uma palavra de conforto, lotada. Então assim, é fundamental que a gente se pergunte se... Eu acho que a gente nem consegue se colocar no momento de Jeremias, mas eu acho que é fundamental a gente, como igreja, se perguntar se a gente tem maturidade de fato para lidar com essa palavra de confronto que Jeremias levou para o povo naquela época que estava em pecado. Será que a gente é tão perfeito acima do povo de Judá, que eles estavam em pecado e eles não queriam repreensão, e a gente é tão melhor do que esse povo aqui? Será que a gente está adequado com essa situação? Acho que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. A gente precisa fazer essa reflexão com a gente mesmo. A gente precisa entender se hoje a gente não idolatra imagens. Será que a gente não idolatra um celular? Será que a gente não idolatra uma aparência? Será que a gente não idolatra alguma coisa que substituiu o Deus que eles adoravam lá e hoje a gente idolatra aqui e que a gente acha que não, só porque não é uma imagem? É importante a gente fazer esse tipo de reflexão e, como eu falei, começar a jogar a profecia que está vindo contra nós
e não julgar o profeta somente, tá? E é evidente, gente, eu não sou hipócrita de falar que a gente não vai julgar o profeta, a gente vai julgar o profeta também, mas eu acho que o que a gente precisa fazer é entender e filtrar as informações que a gente está recebendo, tá bom? Apesar que tem muitas pessoas que idolatram coisas que não tem nem imaginação. Sim, sim. Pode falar, professor. Mas assim, o tipo de mensagem que vem do culto, querendo ou não, ele acaba mudando as pessoas que estão nos bancos. A palavra, ela precisa confrontar. E nem todo mundo se sente confortável quando vai confrontar. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que em determinado momento da sua vida teve um problema com falta de perdão. Essa pessoa precisa vir na igreja e em algum momento essa palavra vai confrontar ela. Só que tem gente que decide obedecer e viver aqui, e tem gente que prefere sair porque a mensagem não está sendo confortável e vai para outra igreja. E aí isso passa também pela intenção dos líderes, né? Hoje você vê, por exemplo, essa teologia de prosperidade ainda hoje crescendo de forma absurda, porque ali você escuta o que você quer ouvir, você tem uma palavra motivacional, né? E quando aquilo deixa de ser confortável para você, você simplesmente vai para outra e vai embora. Então, olhando para o líder, quantidade não é qualidade. O que esse cara quer? Ele quer pessoas maduras do lado dele, ou ele quer quantidade para ter o jeito, porque infelizmente a gente não pode desassociar a parte financeira disso, né? Porque está ligado à questão financeira, não tem se a palavra vai trazer cura para você ou não. Ele quer quantidade, você é muito, você é um dízimo a mais, e isso segue. Então, a gente que está aqui, a gente não tem controle daquilo que vai de lá. Todos nós aqui precisamos de uma cura em alguma área da nossa vida, precisa ser ministrado em outras. E quando isso não vem, né, a gente vira aqueles analfabetos funcional, né, que vai seguindo, não tem discernimento para questionar, não tem discernimento para fazer absolutamente nada. E esses caras que você citou são homens que têm compromisso com a palavra. Eu gosto de alguns deles, e por mais que eles tenham poucas pessoas, às vezes, dentro das igrejas deles, são pessoas que têm compromisso com Deus. Sim. Então eu acho que uma coisa acaba compensando a outra. Eles não têm a quantidade, mas eles têm pessoas ali que têm compromisso, e eu acho que isso faz diferença. O que dói, Márcio, e eu concordo com todo o seu raciocínio, O que dói, talvez, é que a gente diminuiu o nível da nossa exigência cristã de confrontação para a gente adequar a uma realidade de imaturidade em alguns momentos. A gente não quer crescer, porque crescer machuca, crescer dói. Crescer, ele vai na sua ferida, ele vai ter que te, vai mudar o seu raciocínio. Eu quero trazer aqui até um exemplo que nem estava na aula. Eu acho interessante eu trazer isso, até porque eu estou passando por isso agora. A Andressa está grávida e inicialmente quando a gente descobriu que a Andressa estava grávida, eu comentei isso, o meu pensamento, ele fez isso aqui como se fosse uma chave. Não dá pra explicar. Ela falou, tá grávida. Não nasceu, tá, gente? Não nasceu. E falam que quando nasce muda tudo. Mas assim, não nasceu. E tipo assim, meu pensamento estava X e ele vira Y automaticamente, assim. E muda. Isso, a gente começa a ver que em alguns momentos começa a exigir de você uma coisa diferente. Oi? Uma postura diferente, exatamente, uma postura diferente. E por quê? Porque eu estou passando por uma fase que a vida proporciona para mim. Então assim, a vida está proporcionando uma fase para mim que eu tenho que virar essa chave. Então esse amadurecimento ele tem que vir. Se ele não vier, eu acredito que eu posso danificar não só a mim, mas com a minha casa. E aí quando eu falo minha casa, a Andressa, minha prole, enfim, todo mundo. Por conta disso, o amadurecimento ele precisa vir. Como eu estou pontuando o meu cenário, que estou para ser pai, enfim, sou pai, enfim, não sei necessariamente como que eu denomino, mas eu estou passando por essa fase.
o cristão ele também precisa passar por algumas fases. E a nossa vida exige isso da gente. E não adianta a gente vir aqui todo domingo, e a gente não querer algum confronto da parte do altar com a gente. Se a gente não quiser esse confronto, a gente quer trabalhar nosso ego, a gente quer trabalhar a nossa mensagem motivacional. E aí motivação, gente, quem tem motivação é criança. Quem tem motivação é criança. Adulto, ele tem disciplina. E disciplina é isso. É você vir aqui, é você entender que você vai passar por momentos difíceis. E esses momentos difíceis não vai fazer você perder o bom ânimo. Não vai fazer você perder a postura firme que você tem. O que o Márcio expôs aí foi extremamente importante, porque isso é fruto e reflexo da nossa sociedade. Ela está entrando aí na nossa igreja. E se a gente permitir isso, a gente vai continuar sendo uma igreja que não... A gente vai continuar, né? A gente vai começar a ser uma igreja que é irrelevante para a sociedade. E aí eu acho que a gente perdeu toda a nossa missão aqui, a gente não veio fazer o que a gente tem que fazer na nossa sociedade, tá? E como eu falei, a gente precisa ser relevante na sociedade. Retomando aqui, pode falar. Totalmente fora do que é hoje, né? Os profetas antigamente eles vinham e falavam para Deus, o negócio não estava indo que era para colocar o povo nos eixos, que estava totalmente fora. Hoje aconteceu, não tem quase nada, vou dizer assim, quase nada do que é. Hoje teve profecia, você vê, muita profecia, vai, chave disso, É muito igual, hoje parece que é muito igual, é para você, né? Então, quer dizer, a profecia Deus usava os profetas um chicote mesmo, uma coisa para a pessoa entrar nos eixos, que é onde está o caminho certo. Hoje em dia não, hoje em dia e aí esse negócio lá da igreja chega, porque as pessoas querem isso daí, coisa que, né, então é isso. E o amor, ele se demonstra na correção, né, gente? O amor, ele se demonstra na correção. Deus corrige quem ama. De forma bem rápida, quando você falou dos cativeiros, né? Quando a gente estuda essa parte do cativeiro, é tão fantástico o cuidado de Deus mesmo no juízo. Porque como a irmã falou, o povo estava desviando, aí Deus levantou os profetas para trazer de novo o povo ali à direção. E aí de tanto o povo que não vai ignorar, veio o cativeiro assírio. E uma característica do cativeiro assírio, todos os hábitos e costumes do povo ele destruía. Eles não permitiam que o povo tinha questões passadas, cultuar o seu Deus. Então as 10 tribos do cativeiro assírio, hoje em dia ninguém sabe onde estão completamente dizimadas. E o cativeiro babilônico, ele já era um cativeiro completamente diferente. Ele permitia que o povo mantesse as suas origens, mantesse as suas raízes. E por que isso é importante? Porque toda a palavra, o Messias viria de Judá. Então, Judá não poderia perder as suas bases, não poderia perder a sua essência, porque Deus tinha uma promessa específica para isso, né? Então, a gente olha que mesmo no juízo de Deus, Deus tem um plano, os seus planos. Deus, mesmo o nosso pecado não é um acaso para Deus. Deus tem uma direção. E se fosse ao contrário, não existiria Messias, não existiria Judá, não existiria absolutamente nada. Então, esse bom ânimo, né? A gente precisa entender que mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, seja lá qual seja o motivo, a gente não pode perder o foco de que Deus está no controle, mesmo que as coisas estejam caminhando para um lado que a gente muitas vezes não entende, mas mesmo no juízo, Deus está ali direcionando. Isso é lindo, é coisa linda. É assim, quando a gente entra nesse tipo de detalhe, a gente fica até besta, né? Porque a gente não consegue entender como é que Deus trabalha, mas como o Márcio falou, a gente entende que tem toda uma arquitetura já feita por Deus e que só está sendo cumprida, e que às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle, porque, como o Márcio pontuou, para a Síria dominar, é evidente que a história explica de uma forma diferente. Para a Síria ter dominado o Judá, naquele momento também não era um bicho de 7 cabeças, aconteceu uma guerra política naquele momento, mas falando de força, a gente não entende porque que a Síria não conseguiu dominar Judá também, porque ela tinha força, só que ela não conseguiu. Então, assim, depois a Babilônia conseguiu, e como o Márcio falou, ela poderia ter poderia estabelecer e dizimar essa essência.
Só que na Babilônia não era desse jeito. Então é impressionante quando a gente vê o cuidado de Deus em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Retomando aqui, Jeremias ele só está cumprindo o chamado dele de entregar profecias duras, mas é o cumprimento do chamado, tá, gente? Jeremias, no versículo 7 do capítulo 20, ele é proibido de profetizar, de cumprir o seu chamado. Notem que a mensagem dele é muito dura. Se a gente for ler o capítulo 7 de Jeremias, o sermão do templo, vocês vão ver que é muito pesada. Depois eu recomendo ler, tá, gente? Mas assim, ler sem querer se escandalizar, porque qualquer coincidência com a atualidade não é mera coincidência, tá? Eu quero só trazer luz para situações vividas pelo profeta Jeremias, porque atualmente a gente tem o hábito de chamar ele de chorão, né? Chamam ele de profeta chorão. E aí eu vou expor algumas situações que ele viveu, e aí eu quero saber se os discípulos da atualidade são menos chorões do que o Jeremias. Eu quero saber se a gente, como discípulo de Jesus, a gente aguenta o baque aqui que o profeta chorão, que a gente fala, aguentou. Vários teólogos afirmam que Jeremias... Alguém chamou? Não, né? Vários teólogos afirmam que Jeremias foi o profeta mais perseguido. Isso não é absurdo, tá, gente? A conspiração de morte por pessoas de sua própria cidade, isso está em Jeremias 11:21. Também tem a prisão em uma cisterna lamacenta para morrer de fome. Colocação no tronco e espancamento, que foi o capítulo que a gente leu. Oposição direta de falsos profetas, como Ananias. Depois, o episódio do capítulo 20, o texto diz: então feriu Passur ao profeta Jeremias e o colocou no tronco que estava na parte superior de Benjamim. O tronco, ele não era apenas uma prisão, tá, gente? Ele era um instrumento de tortura que mantinha o corpo em posição distorcida e dolorosa, visando a humilhação pública em um local de grande circulação, o templo. Então pensa que está discípulos de Cristo. Vocês vão apanhar porque vocês cumpriram o chamado de vocês. E além disso, vocês vão ser colocados em lugar exposto ao público de humilhação. Pensa isso, mas vocês estão cumprindo o chamado de vocês. Mas Jeremias que é o chorão, tá? Além disso, a dor do bril e a ridicularização. A dor de ser visto sangrando e exposto como um criminoso era pior do que a dor física de apanhar. Na Bíblia, o texto do 20 afirma e confirma esse sentimento de humilhação profunda. Ele fala: eu sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura, e o tempo todo. E Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. É fundamental que a gente tenha isso como norte, tá? É de Anatote. Ver um sacerdote como Passur humilhando o outro publicamente era a destruição completa da reputação daquele profeta. E em resumo, a vida de Jeremias ela não melhorou, tá, gente? Se a gente continuar no livro de Jeremias aqui, não tenho boas notícias para nós aqui, tá, gente? Discípulos que chamam o profeta Jeremias de chorão. Eu não tenho boas notícias. O final, se a gente for para a história bíblica ou para a tradição, a Bíblia termina o relato de Jeremias com ele ainda pregando no Egito, confrontando a idolatria dos judeus que fugiram para lá. No registro bíblico ele vai terminar com ele lá em Táfnis, no Egito, ainda sendo rejeitado pelo povo. E na tradição histórica, segundo fonte extra-bíblica, Tertuliano e Jerônimo, tá? Jeremias foi apedrejado até a morte no Egito pelos seus próprios compatriotas judeus, que estavam furiosos com as suas constantes repreensões. Então ele continuou atuando no seu chamado e mesmo assim ele foi morto porque ele atuou no seu chamado. Pode falar, pastor. É uma situação bem interessante a de Jeremias e dos demais profetas que falaram em nome de Deus, eram homens de Deus, estava na sua missão, no seu papel e sofreram bastante. E aí, você falou sobre o choro, né? Existem alguns tipos de choro que até mesmo Jesus, quando Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, qual foi aquele choro ali? Foi porque ele estava sofrendo? Não, na verdade ele estava sofrendo, mas por um outro motivo, por causa da rebeldia do povo. Esse choro de Jeremias, como homem de Deus e consciente da sua missão, será que não era um choro similar ao de Jesus?
Ele chorava não por causa do sofrimento dele, mas por causa da incredulidade do seu próprio povo. Realmente assim, desgastante você sofrer por causa de uma humilhação causada pela sua própria nação, o seu próprio povo, né? Povo chamado de Deus, mas parece que os sacerdotes, os homens que se titulavam de Deus, estavam cegos sobre o futuro que eles estavam levando a nação naquele momento. Que o resultado foi o cativeiro, claro. Sim. Como cura e remédio, né? Parece que eles voltaram sarados de Babilônia, né? Nunca mais eles voltaram a ser idólatra, adorar outros deuses. Parece que eles sararam ali. Então esse tipo de choro, como diz assim, bem-aventurados os que choram. Que choro é esse? É por causa do meu sofrimento? É por causa do que eu estou passando? Sei lá. Ou é por causa do reino? Por causa da situação? Porque eu tenho certeza que hoje, atualmente, tem muita gente chorando também, vendo a situação de algumas igrejas, de muitas igrejas, tomando um caminho assim, né, bem longe da palavra. Então, é apenas uma pergunta, esse ciclo de choro de Jeremias. Eu acredito que ele chorava muito mais por causa da situação da nação, porque era fácil ele parar de chorar e parar também o sofrimento. Renunciar ao chamado, sentar numa cadeirinha, bater palma para todos, pronto, acabou o sofrimento, acabou a situação, nada de confronto, vou andar como eles. O homem poderia fazer isso? Eu acho como livre-arbítrio, sim, mas com a chamada divina, e ele fala, ele batia de frente. Ele fala no capítulo que eu li, ele fala que o fogo arde, ele quer parar e o fogo arde que não deixa ele parar, o fogo arde. E eu ia começar a trabalhar isso nesse momento, pastor, é isso que eu ia entrar, nesse momento eu ia entrar nesse texto. Lá em Mateus, só para pontuar, por mais que o fim da história de Jeremias pareça que não deu certo, que não foi um fio heróico, né, gente? Muitos achavam, e aí ele foi tão usado no cumprimento do chamado dele, que em Mateus 16:14 falam ali, que confundem até se não é Jeremias voltando ali, eles pontuam Elias, Jeremias, com Jesus, pela compaixão que ele tinha com o povo quando ele estava falando. Isso quer dizer que ele sempre esteve na posição de cumprir o chamado, tá? E aqui eu quero abrir um parênteses, eu quero tratar com bastante cuidado e bastante cautela o que eu vou falar agora, tá, gente? Em muitos momentos a gente é ensinado a não reclamar, porque se a gente reclamar a gente é ingrato. Só que eu acho que aqui tem uma linha bastante tênue e bastante complicada e a gente precisa aprofundar nessa linha tênue, tá, gente? Existem situações que a gente passa na vida que a gente fica indignado, sim. A situação que Jeremias está passando aqui é um exemplo muito bom, porque ele estava cumprindo o chamado dele, ele estava sendo perseguido, apanhando, sendo preso, sendo insultado, passando vergonha, enfim, ele estava acontecendo tudo isso por quê? Porque ele estava cumprindo o chamado dele. Como o pastor pontuou, se ele quisesse, numa boa, ele poderia parar e falar, não quero mais, eu não quero mais me sujeitar a isso. E parava, ele não ia mais passar por essas situações. Só que ele estava passando, e ele expôs o sentimento que ele tinha dentro do coração dele, a ponto da gente entender e chamá-lo de chorão. Mas na verdade é por quê? Porque ele está pontuando um sentimento que muitos profetas não pontuaram, mas que muito provavelmente eles também tinham dentro do coração deles. E aqui é o que eu falei, ele em nenhum momento no livro de Elias, e que nem eu falei, é uma leitura pesada, em nenhum momento no livro de Elias a gente consegue identificar Deus repreendendo Jeremias pela reclamação que ele faz. Olha o que ele fala no início, no final do texto que a gente leu. Eu vou retomar, mas assim, não adianta a gente pensar, e aqui que eu falei, é uma linha tênue que eu queria trabalhar com muita cautela, mas a gente fala que não pode reclamar e não devemos reclamar. Mas assim, gente, em algum momento a gente fica indignado com algumas situações que a gente passa, sim. A gente está cumprindo o chamado de Deus, a gente está passando por algumas situações, Deus está mandando a gente estar fazendo e a gente está sofrendo por aquilo que Deus está mandando a gente fazer, e a gente se pergunta,
Poxa, por que a gente está fazendo isso? Mas a gente fala, a gente foi ensinado a não reclamar, então quando a gente dobra o joelho, a gente não pauta esse assunto com Deus. E quando a gente não pauta esse assunto com Deus, a gente fala que a gente não está reclamando. Tá tudo bem, não está acontecendo nada. Só que como eu pontuei na última aula, Deus é onisciente, gente. Deus sabe o seu íntimo. Não pensa que você varreu para debaixo do tapete do seu coração o questionamento que você tem hoje aí com Deus, que Deus não sabe isso. Deus sabe. O simples fato da gente orar é um paradoxo, é uma dificuldade da gente entender. Por que a gente precisa orar uma coisa que Deus sabe que está dentro do meu coração? É um paradoxo, é uma situação complicada. Não é simples da gente entender, é profundo. Se Deus é onisciente, Ele sabe que está dentro do meu coração, por que eu preciso orar? E esse questionamento que muitas vezes você faz quando você está na posição que Deus colocou você, e que por essa situação você está enfrentando um confrontamento, Deus sabe também desse questionamento. E que nem eu falei, não é porque você não está pautando esse assunto na oração que você não está reclamando. E isso não é uma reclamação. E Deus não repreende Jeremias, porque Jeremias é explícito no que ele pontua. No final do versículo do capítulo que a gente leu, ele fala: maldito é o dia que eu nasci. Maldito é o homem que foi falar para o meu pai que minha mãe estava esperando um menino. Maldito é no final ele fala: maldito, eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe. Ele fala tudo isso. Olha isso, gente. Olha o que ele está falando para Deus. E aí a gente aprende na igreja hoje que a gente não pode muitas vezes, não hoje, mas assim, por esse dever de cautela da gente não reclamar, a gente não expõe os sentimentos que a gente tem aqui dentro e que está dentro do nosso coração, e que Deus sabe que está dentro do seu coração, e por isso você acha que você não está reclamando. Deus sabe que está dentro do nosso coração, gente. Não tem nada que está oculto a Deus. Tudo está oculto a Deus. Esse questionamento, Deus sabe que está no seu coração. E eu estou para falar para vocês que eu acho que Deus prefere que a gente exponha isso para Ele e paute esse assunto com Ele. Eu estou para falar para vocês, por quê? Porque Jeremias, ele não é o único que faz isso. Eu poderia ter falado sobre Jó hoje também. Se eu quisesse falar sobre Jó também é um bom ponto para a gente trazer aqui, tá? Jó, ele vai falar a mesma coisa no capítulo 3. Ele fala: depois disso, já abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Ele diz: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino, que aquele dia se transforme em trevas. Olha o que Jó está falando para Deus. Ou então, se a gente for ler o livro de Salmos, o pastor Paulo On, da Igreja Presbiteriana, ele fala no livro dele, livro que a gente comentou na última aula do ano passado, e Deus falou na língua dos homens. O pastor Paulo On, ele fala que, e eu acho que ele deve ter inspirado isso em algum outro teólogo, ele fala que a Bíblia inteira é Deus falando com a gente, mas o livro de Salmos é a gente falando com Deus. Então, quando você lê o livro de Salmos, tem muitos salmos ali que eles são extremamente deprimentes e depressivos. Se a gente lê, tem um salmo que fala que ele tem inveja do ímpio. Gente, olha como a Bíblia ela traz para a gente uma postura de oração e o que Deus quer que a gente leve para Ele. Olha como o salmista ele abre o coração para Deus, olha como ele pauta o assunto que é delicado, que é sensível. Ele traz para Deus, porque como eu falei, a Deus não tem nada oculto. Esse segredo, essa situação que você sente vergonha de ter, esse sentimento que você sente vergonha de ter, Deus sabe que você tem esse sentimento. Não adianta você achar que Ele não tem. Ele sabe que você tem. E quando Ele sabe que você tem, o melhor que você tem é pautar Ele com Deus. Conversa com Deus, fala com Ele sobre Deus, sobre isso, porque só Ele vai conseguir ter essa cura e essa mudança para vir e tratar esse sentimento. E que nem eu falei, em nenhum momento Jeremias é repreendido por Deus pela oração que ele fez. Pauta com Deus o sentimento que você tem. É fundamental Deus conhecer, e essa intimidade que você tem com Deus, de que em algum momento você possa ficar indignado. Sim, ocorre isso na vida do crente, a gente vai ter aflição, gente. Deus está falando que a gente vai ter aflição. Entenda isso. E a gente vai passar por aflições cumprindo o chamado dele. Olha que loucura. A gente vai passar por aflições cumprindo o chamado dele. Mas pauta isso, esse questionamento que levantar, fala com Deus. Deus sabe que você não está blasfemando. O coração ele precisa ser sincero e genuíno, gente. Como eu pontuei na aula que eu dei sobre jejum, como que tem que ser feito o jejum? O jejum XYZ, mas fundamentalmente ele precisa ser genuíno, ele precisa ser sincero. Isso aqui, essa oração, ela também precisa ser sincera. Não adianta você achar que a oração, excelentíssimo Deus, eterno Pai,
Pai de nosso Senhor e falar as palavras bonitas que tem, ela vai trazer você mais para perto de Deus. Na verdade, eu acho que até afasta. Se você pautar o sentimento que você tem para Deus, isso sim pode trazer Deus mais para perto de você. E essa situação que você está sentindo, está passando, Deus vai tratar, Deus vai te ajudar a passar por isso, Deus vai com você, Ele vai te apoiar e Deus vai fazer você passar por ela. Não adianta a gente não querer pautar esses assuntos. Pode falar, Graça. Além de tudo, eu fico pensando, os profetas e hoje a Igreja de Cristo, além de você passar por tudo isso, o povo olhava e falava, como pode um profeta do Senhor, um homem que está trazendo a palavra do Senhor, está passando por isso, e poder profetizar e não conseguir interceder a Deus para o povo disso. Da mesma forma, hoje em dia, a Igreja de Jesus, às vezes a gente olha para a pessoa com nossa ótica humana e fala assim, como pode uma pessoa de Deus está pregando a palavra, está profetizando, e você vê a vida, estou falando assim, a vida assim, física, Sim. a vida Aparente, né? aparente. Você fala assim, mas como pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus assim, dessa maneira que você vê? Então, às vezes, nós, da Igreja de Cristo, olha e não dá nada, né? Sim. Não dá nada. E a gente fica vendo tudo que Jeremias passou, né? Se colocar igual fala, que a minha Bíblia fala seco, né? Então você fica imaginando as pessoas olhando, o povo de Deus olhando e falando, esse homem aí fica nos corrigindo, falando que Deus está falando que nós estamos em pecado, que nós estamos assim, olha a situação dele. Sim. É somente complementando o que o senhor falou em relação a essa situação. Existem duas coisas que é muito incompreensível, principalmente ao homem carnal, né? É difícil de aceitar. Primeiro do homem carnal, muitas vezes também abate a nós, né? Davi sofreu muito por isso. Primeiro, porque sofre o justo. E segundo, porque prospera o ímpio. Esses dois lados, ele nos confronta muitas vezes. Porque poderia ser o contrário, né, gente? Poderia, não seria mais fácil? Quem vir para Jesus não tem mais enfermidade nem sofrimento. Isso aí seria um negócio bacana, né? E quem continuasse na impiedade seria punido com o não prosperar, não, né? Então, e também tem enfermidade, coisa assim. Aí seria mais legal. Todo mundo corria para cá. Não precisava nem a gente pregar o evangelho, gente. O pessoal corria para cá. É verdade. Porque aqui era só vida mansa. Mas isso não acontece. Então esses dois extremos, porque sofre o justo e porque os ímpios prosperam. Gente, isso aí intriga qualquer um cristão assim, né? Mas é coisas reais, é coisas bíblicas. E aí, gente, a gente fica meio preocupado com isso aí. Sim. Então muitos homens de Deus, eles questionaram isso. Davi, gente, ele foi um dos que questionou muito isso aí. Mas é uma realidade. Nós estamos aqui de passagem, não temos, Paulo até disse, se nós esperássemos somente desta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Como que Paulo foi um dos mais sofreu, e eu acredito que era um dos mais espirituais, e que cumpria e imitava Cristo. Cristo é também um modelo, né, assim, sobrenatural, que foi o que mais sofreu. Então é isso que intriga muitos cristãos, né? E hoje a vida regalada atrai multidões, enche igreja, mas pode não ser muito caminho real. Amanhã é super relevante que você ensinou sobre o ânimo. Sim. Aí é onde nós temos que entender. Exatamente isso. E assim, né, gente? E aqui eu queria até trazer pra gente hoje aqui, tá? A conclusão da aula, na verdade, eu vou pontuar que eu sinto até quando eu comecei a preparar essa aula, eu falei para Andressa, eu tô até inseguro para preparar a aula, porque quem sou eu para falar para vocês terem bom ânimo? Poxa, vocês já passaram por inúmeras situações dentro da igreja, vários confrontos, estão na posição que Deus mandou, e eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quem sou eu para falar isso? Eu ainda não passei por muitas coisas, e eu olho isso e eu fico pensando, poxa, é difícil explicar isso, vocês sabem o que é, e eu me sinto privilegiado, porque
eu consigo dividir isso com vocês e aprender demais quando eu exponho essas situações e vocês trazem esse tipo de cenário para mim, na situação que vocês já passaram. O tem de bom ânimo, eu acho que em algum momento, isso eu comento muitas vezes com meus amigos, hoje a gente às vezes escuta algum jovem querendo dar algum tipo de bronca na igreja, porque a igreja está X, está parada, está assim, está assado. E eu olho, às vezes eu comento, eu falo, meu Deus do céu, que é isso, cara? O que está acontecendo? Como assim? O jovem ele não passou por 1/10 do que as pessoas que estão aqui passaram. Como ele está querendo dar bronca? E isso não adianta a gente pensar que ele ganhou espiritualidade express, instantânea. Não acontece isso. A espiritualidade é com o tempo. O que você era há 10 anos, você amadureceu e hoje você é um crente mais maduro. Por quê? O tempo que vai fazer isso. Não adianta achar que é um estalar de dedos que vai fazer isso. É o tempo que vai conduzir. E eu fico feliz porque, como eu falei, em determinado momento, e não foi recente, mas em alguns momentos, eu sei que a igreja aqui, o Vila Rica, ela passou por algum momento de instabilidade. E esse momento de instabilidade não fez colunas, alicerces fundamentais dessa igreja sair. E quando a gente vê isso, esse é o bom ânimo que Jesus está falando, essa é a postura firme que Jesus está falando. O que Jesus está falando para ter de bom ânimo é quando enfrentar aflições, porque ter bom ânimo quando está tudo bem é motivação. Quem tem isso é criança, como eu pontuei. Ter bom ânimo, você não tem bom ânimo quando está tudo bem. Você tem bom ânimo quando a situação está ruim, está sendo pressionado, você está sendo colocado contra a parede e é extremamente mais fácil você desistir. É muito mais simples você pegar suas coisas e sair. É muito mais simples. Só que o ter de bom ânimo é isso. É você falar, não, eu vou permanecer com a minha postura firme. Com a minha postura firme que tem aqui. Eu estou muito feliz, tá, gente? Assim, em algum momento do ano passado aqui, quando a gente estava, tinha muito menos pessoa. E a gente está começando a ter um quórum um pouco maior. Gente, numa boa, isso vai ser crescente ou não vai ser? Eu não sei. Mas assim, a questão do professor estar aqui dando aula e preparando a aula precisa continuar sendo com um bom ânimo, com persistência, com postura firme. Tudo que ele fizer aqui é para que essa aula seja melhor. Então assim, o ter o bom ânimo é o professor que está aqui, é os alunos que estão aí, a música está ruim, mas eu não vou desistir da música que está ruim. Em algum momento a igreja pode estar desestabilizada, pode ser que sim, mas os crentes que estão aqui, eles permanecem firmes. Por quê? Porque eles têm o bom ânimo que Jesus mandou a gente ter. É fundamental a gente ter esse princípio no nosso coração. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso pra gente e a gente tem que cumprir com isso na nossa vida cristã. Gente, eu queria agradecer a aula, era isso que eu tinha para falar sobre o bom ânimo e eu agradeço a oportunidade. Oi, Senhor, irmão. Aniversariante do mês dessa semana é o Arlindo, não tá aí, né?